O que Trump fez, Biden desfaz. Sempre foi assim. A história se repete. America first. Logo no primeiro dia de governo, Joe Biden anulou uma série de decisões de Donald Trump. Antes de começar este vídeo, eu quero deixar bem claro que o objetivo aqui não é de fazer política e apoiar algum candidato. Neste canal tem vídeos sobre vários assuntos e de vez em quando eu falo sobre política também. Eu não vou somente dar a notícia, mas comentar o que está acontecendo no governo dos Estados Unidos e o que eu penso sobre a política. Assista ao vídeo até o final e tire você suas conclusões. Então seja bem-vindo ao meu canal. Vamos começar! A história nos mostra que sempre foi e sempre será assim. O que um político faz, outro desfaz. O que Obama fez, Trump desfez. Agora, o que Trump fez, Biden está desfazendo. Deus permitiu que Trump governasse e agora Deus está permitindo Biden. O livro de Reis registra a história dos reis que governaram Israel e Judá. E desde aquela época, sempre foi assim. Um rei era temente a Deus, fazia o que era bom aos olhos de Deus, o povo ficava contente. Mas depois dele vinha outro completamente idólatra e fazia o que era mal aos olhos de Deus. Leia o livro de Reis e veja a lista dos reis bons e reis maus de Israel. E diga-se de passagem, a maioria fez o que era mal aos olhos de Deus. Só que não foi sempre assim. Houve um período em que Israel era governado pelo próprio Deus. No período dos juízes, Israel era regida por juízes. Não havia governantes humanos. Israel não tinha um rei como tinha as outras nações. O que se praticava era a teocracia, que é o sistema de governo em que todas as ações são submetidas a Deus. Eram os juízes que julgavam as causas, as divergências de cidadania e falavam com Deus. Eles eram os canais de Deus com o seu povo. Mas o povo queria um rei, como tinha outras nações. Então, eles escolheram um rei para governar, e esse homem foi Saul, bonito de aparência e muito valente. Não foi Deus que escolheu Saul, mas o povo escolheu, e para a decepção de Israel, Saul fez um péssimo reinado. Não era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas o povo rejeitou a Deus, fizeram um impeachment de Deus para eleger um homem para governar. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus fez a vontade do povo e lhes deu um rei. E você sabe como terminou o governo de Saul. Saul fez um péssimo governo e foi rejeitado por Deus. Depois de Saul vem Davi, e depois de Davi Salomão. Salomão também se corrompeu. Depois de Salomão vem um rei idólatra, o terrível Jeroboão, e assim por diante. A história continua se repetindo hoje. Basta olharmos para a lista de presidentes dos Estados Unidos, por exemplo. Sempre se repete a mesma coisa. 4 ou 8 anos de poder republicano, 4 ou 8 anos de democrata. Poder azul e poder vermelho se revezam. Tudo funciona como uma tesoura. Vem um, faz uma coisa, vem o próximo e desfaz. Um acelera a economia, outro desacelera.
Um é mais conservador, nacionalista, outro é liberal. É assim que funciona a política. O povo escolhe um péssimo rei e Deus permite que ele governe. A maioria escolheu Saul, um candidato para defender os seus interesses. No Brasil, a maioria de líderes evangélicos apoiaram Bolsonaro. R.R. Soares, Macedo, Valdemiro, a maioria dos pastores apoiaram Bolsonaro. É claro que esse apoio não é de graça. Existem interesses por trás, como por exemplo o perdão de dívidas com a Receita. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Trump sempre esteve no meio de pastores e conselheiros evangélicos. Trump teve, em sua maioria, o apoio de evangélicos. Trump teve apoio de 90% dos evangélicos, segundo pesquisa. O apoio dos evangélicos ao presidente Trump poderá trazer sérios problemas para as igrejas. Mais adiante eu falo sobre isso. O povo quer um rei para defender as suas causas. Os cristãos de hoje pregam milagres, mas precisam de políticos para defender a igreja. Toda denominação quer ter um candidato na bancada evangélica. Só que a igreja primitiva não tinha em sua época um rei a favor da igreja. Vejam a diferença. A igreja primitiva não tinha um rei ao seu favor, mas mesmo assim, em meio à perseguição, a igreja crescia, porque Deus pelejava pela sua igreja. Na Bíblia, Deus permitiu que reis maus governassem o povo, pelo fato de que o povo estava em desobediência a Deus. Será que os evangélicos americanos não estão fora da Bíblia? Será que as igrejas não estão corrompidas? Neste caso, nenhum presidente ideal pode ser escolhido. Seria Biden um castigo ou juízo de Deus? A diferença entre Biden e Trump é que Trump é evangélico presbiteriano conservador. Biden é católico ultra-esquerdista, mas ambos se declaram cristãos. Trump é o rei dos evangélicos. Joe Biden é o rei que os ativistas do aborto, do feminismo, do homossexualismo, globalismo e do marxismo querem. Assim como Trump, Bolsonaro é o candidato dos evangélicos. Mas agora estou sabendo que tem evangélicos se mobilizando para pedir o impeachment de Bolsonaro. Será que a igreja deve pedir impeachment de presidente? Tem cabimento isso? A maioria dos evangélicos apoiaram. Agora querem impeachment. A Bíblia diz que é para orar, não pedir impeachment. A questão agora não é o que Biden vai fazer, mas o que ele vai desfazer. O que Trump fez? Trump cortou recursos para ONGs e serviços de saúde que ajudam mulheres a abortar. Biden rompe com a aliança e retira o país da Aliança Mundial contra o Aborto, que conta com o Brasil como um dos principais idealizadores. Em julho de 2017, Trump proibiu a entrada de pessoas transgêneras nas Forças Armadas. Biden revoga a lei de Trump que proíbe transexuais no exército. E agora é o fim dos esportes femininos. No governo Biden, haverá rejeição total a temas encorajados pelo governo Trump e Bolsonaro. Já na posse, Biden assinou uma ordem executiva sobre a agenda transgênero. As crianças não devem se preocupar sobre qual banheiro deve usar, se masculino ou feminino. Agora, se um homem se sente que é mulher, ele pode entrar num banheiro feminino sem problemas. Em dezembro de 2017, cumprindo uma promessa de campanha, Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e anunciou que os Estados Unidos rompia o pacto nuclear com o Irã e voltava a levantar sanções econômicas a este país. Biden
diz que voltará a acordo com o Irã e investirá na indústria para melhorar a posição dos Estados Unidos na competição com a China. Se Trump é extremista, logo os cristãos também são. Agora, evangélico que apoia Trump também é considerado extremista, fundamentalista, fascista e tantos outros istas. Se as redes sociais decidiram banir Trump, logo os cristãos também podem ser censurados por defender candidato extremista. Nos Estados Unidos, há uma petição com 22 mil assinaturas pedindo que o pastor Franklin Graham seja demitido de seus cargos de liderança por conta de seu apoio ao ex-presidente Donald Trump. Agora veja o título dessa matéria: Como brancos evangélicos dos Estados Unidos se juntaram a grupos extremistas no apoio a Trump. A matéria coloca em seu título Evangélicos como extremistas. Vejam só em que situação ficou a igreja agora. Nunca houve e nunca haverá um presidente perfeito. Tudo porque lá no passado, nos dias do profeta Samuel, o povo rejeitou que Deus governasse sobre eles e pediram um rei. Mas nem tudo está perdido. O cristão verdadeiro tem uma viva e divina esperança. Nossa esperança não está nos reis da terra, homens falhos. Deus ainda vai voltar para governar o seu povo. Um dia, Jesus Cristo será nosso governador. Nós reinaremos com Cristo. Amém.